Fala pessoal, vim comentar agora com vocês o Complete Trial que foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia e foi publicado no mesmo dia no New England Journal of Medicine, com esse título Complete Revascularization with Multivessel PCI for Myocardial Infarction. Vamos comentar sobre esse artigo. Primeiramente, pacientes que são admitidos com infarto com supra, que são submetidos à angioplastia primária, geralmente ele tem DAC multivascular, com uma ou mais lesões significativas não culpadas. Só que não existe um consenso em qual o melhor momento de abordar e se devemos abordar essas lesões não culpadas. Então surgem essas duas perguntas. Devemos revascularizar todas as lesões rotineiramente? Ou eu devo fazer um manejo conservador com terapia médica guiada por guideline? Em alguns estudos prévios, demonstraram que o tratamento dessas lesões não culpadas reduzem morte, nova revascularização, e com reduções moderadas de desfechos duros, como morte cardiovascular e infarto. Algumas meta-análises também sugeriram que poderia haver algum grau de redução de morte cardiovascular e infarto, mas esse resultado ainda é frágil e nenhum outro estudo randomizado feito nesse sentido. Dessa forma, o Complete Trial vem para tentar tirar essa dúvida desse gap de informação na literatura. Então, o objetivo principal do estudo foi determinar se a estratégia de revascularização completa é superior à revascularização apenas do vaso culpado na redução de risco composto por morte cardiovascular e novo infarto. Então, esse foi o desenho do estudo. Foram incluídos pacientes com infarto com supra e DAC multivascular e com angioplastia bem-sucedida na lesão culpada. E DAC multivascular foi definida como ou o paciente tinha uma estenose não culpada maior que 2,5 de diâmetro e 70% de estenose, ou uma estenose de 50% a 69% com FFR menor que 0,8. Foram excluídos pacientes que tinham algum grau de revascularização mesmo, ou pacientes já tinham uma cirurgia de revascularização planejada ou cirurgia de revascularização prévia. Os pacientes foram randomizados com a intenção de revascularizar o vaso não culpado, que poderia ser feito tanto durante a hospitalização ou como após a alta, sendo que no máximo por 45 dias. Então o grupo foi dividido em dois grupos, ou para revascularização completa, que foi estagiada das lesões, né? Não foi no mesmo momento, mas poderia ser na mesma internação ou depois da internação, e revascularização apenas do vaso culpado, e os outros vasos seriam manejados de acordo com os guidelines. E a terapia, todos os pacientes receberam a terapia médica padrão que é recomendada. Receberam AS, inibidor de P2Y12, sendo que nessa amostra o uso de ticagrelor foi amplamente recomendado. Estatinas, beta-bloqueador, todas as medicações que nós sabemos que fazem a diferença no acompanhamento do paciente pós-infarto. O follow-up médio foi de 3 anos e os desfechos primário que foi selecionado para esse estudo, ou o desfecho composto por morte cardiovascular e novo infarto, ou o desfecho composto por morte cardiovascular, novo infarto ou angioplastia. Como desfecho secundário, foram selecionados isoladamente morte cardiovascular, novo infarto, angioplastia, angina estável ou insuficiência cardíaca classe 4. Essas são as características dos grupos. Vemos que os dois grupos são bem semelhantes, uma média de idade em torno de 62 anos para ambos os grupos, uma ampla maioria de homens, uma prevalência em torno de 20% de diabetes, poucos pacientes de infarto prévio, muitos tabagistas, muitos hipertensos dislipidêmicos, uma taxa baixa de pacientes que já tinham feito alguma angioplastia prévia. Do ponto de vista de início dos sintomas até a angioplastia, a grande maioria dos pacientes apresentavam sintomas a menos de 6 horas, e do ponto de vista de tratamento medicamentoso, a ampla maioria recebeu aspirina. Houve uma preferência pelo ticagrelor, que foi utilizado em 64% da população. Beta-bloqueador e ECA e estatina foi usado também amplamente em ambos os grupos, sem diferença entre eles. Quando analisamos as características dos procedimentos, uma ampla maioria dos procedimentos foram através de angioplastia primária, um subgrupo foi com a estratégia fármaco-invasiva ou angioplastia de resgate. A maioria utilizou acesso radial. A grande maioria dos pacientes também apresentava apenas uma única lesão, 75% só uma lesão adicional, e a lesão mais acometida era DA, da lesão não culpada, né? Então a lesão não culpada mais acometida em ambos os grupos foi DA,
seguida por circunflexa, por último, a coronária direita. Do ponto de vista de lesão, o diâmetro das lesões também foi semelhante. A grande maioria das lesões eram maiores do que 70%. Poucos pacientes foram incluídos pelo critério de lesão menor que 69% com FFR menor que 0,8 e com syntax score bem semelhante em ambos os grupos. Para o desfecho primário, já conseguimos observar que o desfecho primário de morte cardiovascular e novo infarto, observamos uma diferença com uma redução de 26% do risco de novos eventos, com NNT médio de 33 num follow-up de 3 anos. Já para o desfecho, quando a gente inclui a angioplastia, essa redução de risco aumenta, vai para 49% de redução de risco, sendo que o NNT nessa fase já vai para 13 pessoas que eu devo tratar para redução desses eventos. Quando analisamos a tabela de desfechos de eficácia, você vê que quando analisamos apenas o desfecho composto, vemos que tem esse resultado bastante significativo. Mas quando a gente vai analisar cada um deles, observamos que com um desfecho composto por morte cardiovascular e infarto, esse resultado foi todo secundário à redução de infarto. Não houve redução nem de morte cardiovascular, nem de morte por todas as causas. Então, todo esse resultado encontrado aqui é secundário à redução de infarto. Então, o principal resultado desse estudo foi a redução de novo infarto. Quando falamos sobre nova angioplastia, é um resultado até um pouco óbvio que a gente poderia esperar. Porque se eu tenho um paciente com lesão e eu não abordo aquela lesão, no grupo que eu não abordei essa lesão, a chance de eu ter que realizar uma angioplastia no follow-up de 3 anos é maior. Então esse resultado não é surpreendente. Não é surpreendente, até é esperado. O que acaba puxando esse resultado desse segundo desfecho primário. Tá bom? Quando analisamos os desfechos de segurança, vimos que todos os parâmetros avaliados não tiveram diferença. Então, em termos de AVC, trombose de stent, sangramento maior, nós não tivemos diferença significativa. Então, ambas estratégias foram seguras. Então, podemos concluir com esse estudo que em pacientes com infarto com supra, a revascularização completa, estagiada, comparada à revascularização apenas do vaso-alvo, associou-se a redução do risco de morte cardiovascular ou novo infarto em 26%. Lembrando que quem puxou esse resultado foi o novo infarto. Não, se for olhar isoladamente, morte cardiovascular não teve impacto. E também redução do desfecho composto por morte cardiovascular, novo infarto ou angioplastia em 49%. Mais uma vez, o que puxa mais esse resultado é novo infarto e nova angioplastia. Eu não mostrei esse slide para vocês, mas quando foi analisado... Lembra que eu falei para vocês que no grupo que fez revascularização completa, essa revascularização poderia ser feita tanto no hospital como após alta? Uma análise de subgrupo mostrou que tanto quando é feito no hospital, quando é feito após a alta, os resultados são similares. Então, eu não preciso, usando essa estratégia de revascularização completa, eu não preciso manter o paciente no hospital. Eu posso programar a revascularização dos vasos não culpados após a alta, sendo que foi uma mediana de 3 semanas. Então, não demora muito para programar a angioplastia. E não houve diferença significativa em sangramento, trombose de stent, AVC ou insuficiência renal. Então foi isso, esse Complete Trial, um trial que trouxe resultados bem robustos, mostrando que a revascularização completa em pacientes com infarto com supra se associa a uma redução de novo infarto, principalmente novo infarto e nova angioplastia. Então, uma estratégia segura que deve ser recomendada para os nossos pacientes. É isso que eu queria falar para vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo.